Então, cara, algum problema? Não, pô. É evolução natural, né? Tá, pô, vamos lá. É matuto, pô. Sobre algumas Fala galera, no vídeo de hoje eu gostaria de estar falando sobre algumas técnicas de desenho que são muito encontradas em mangás e ilustrações no geral. Já adianto que uma delas é extremamente polêmica e causa muita treta. Então sem enrolação, vamos começar. Que vai refutar todo mundo que acredita em intelectualidade. Oh, meu Deus. Em IP, propriedade intelectual. Com uma das minhas favoritas, que é o escorço. As pessoas chamam de escorço a perspectiva aplicada ao corpo humano, apesar de que ela pode ser usada É o em veste qualquer coisa. boite. Isso. É o veste boitiano. Percebe, né? Tem umas coisas, tipo a roupa, assim, ser muito espessa, né? Tipo, tem um monte de... como se fosse um músculo, né? Quase. Essas veias, assim. Com ela, um objeto pode parecer maior ou menor dependendo da distância que ele está do observador, gerando uma ilusão de profundidade. É como se o desenho estivesse recuando para dentro da profundidade da folha de papel. Em mangá Neketsu da Jump, tá ligado? Assim. One Piece também tem, né? Mas tipo, Hokuto no Ken, Jojo. Tem uma parte que o Jojo dá um soco, assim, o soco fica gigantesco, assim, parece o Guia Third, né? Tipo, achei muito legal isso. Eu gostava muito de Sindar no Ace, que o autor também fazia bastante. Porém, a folha é completamente 2D, ela não tem profundidade, por isso que é uma ilusão. Se você colocar a sua mão na frente do rosto, vai perceber que ela parece muito maior do que ela realmente é de fato. E se você afastá-la, ela vai parecer menor. Imagina, alguém realmente... Pô, mano, caraca, o cara realmente tá só com... O cara tem uma mãozona no lado do corpo dele, assim, né? Não, é perspectiva, né? Pois ela recuou no espaço. E é mais ou menos isso que o escorço tenta replicar, só que na superfície da folha de papel que não tem profundidade. Quando você usa esse tipo de artifício no desenho, ele fica muito mais interessante. Não é mais um personagem completamente plano e sem nenhum senso de profundidade. Só tem um Boit de exemplo? Existe só o Boit, né? Pra esse cara. Impressionante. Aí pegou o One Piece, aí tipo, o One Piece do Boit. E o One Piece do Boit. Só existe o Boit pra esse cara. Mas, cara, olha, eu não tô com o negócio baixado aqui, cara. Não tô. Mas eu queria tanto, tá? Eu estava vendo o Szabolcs, que é um diretor, animador húngaro, que faz seus filmes independentemente. Cada um dos filmes tem um intervalo no mínimo de 9 anos. Esse cara mudou minha perspectiva sobre escorço. Porque ele usou algo que eu sempre achei interessante. Mas ele não usou de uma maneira fúnebre ou nefasta, com veiculação dantesca. Como assim? Veiculação maligna, né? Com a veiculação de amedronto, sabe? Ele usou como um valor simbólico. Sabe aquelas artes do final do season da End de Shingeki, né? Que é as artes de catedral, as artes comumente utilizadas antes do período iluminista no mundo da Europa, no Mediterrâneo. Sabem? Tô louco aqui? Alô? Não lembro qual é. Gente, aquelas imagens de Cristo e senhores feudais, 2D, sem escorço. Ah, sei. Todo mundo sei qual 2D, é. sabe? Como se fosse todo mundo xilografado. Cachorro, besta, o que seja. É tudo aquilo em desenho. Existia muito isso sobre a pessoa representar a Idade Média também, né? Muitas dessas Isso, pinturas aí. o período mediterrâneo era todo assim, cara, eu queria muito estar com esse filme agora. Que eu tirei do meu HD. Meu amigo, o filme pega esse modelo de animação em um momento de, sei lá, 40 minutos, faz uma animação espetacular, com esse tipo de traço, sem escorço. Mudou minha perspectiva. Porque pra mim escorço era uma dádiva incrível do mundo dos mangás. Mangá não, desculpa, o mundo da arte, sabe? Perfeito. Mas aí o cara mudou minha perspectiva de fato. Mas enfim, como eu não tenho como provar aqui pra vocês, fica só na saudade, tá? Nem tirei print.
Que é tão bonito. Sabe quando você tá perto de um filme e tal, que você acha tão bonito, mas tão bonito que você nem printa. Você não perde esse tempo, sabe? Você só fica admirado. Qual o nome? É Tatabotal. Maldito seja, né? Deixa eu botar aqui Tragedy of Man. Pesquisem. Tragédia do Homem. É o diretor disso aí. É algo mais tridimensional e mais interessante de se ver. Um mangaka que usa muito o escorço nos seus desenhos é o Boichi. Em algumas cenas você pode O mangá que usa muito isso aqui é um que eu tô somente citando ele. ver que certas partes do corpo, como a mão, ficam bem grandes. É como se eles estivessem quase que coladas na lente da câmera que está registrando aquele momento. Só que o esforço que ele costuma fazer são bem exagerados e dramáticos. Existem vários níveis de esforço que você pode aplicar no seu desenho. Infelizmente ela não é uma técnica de desenho iniciante. Ela é bem complicadinha, pois você tem que ter uma boa base do fundamento da perspectiva e da anatomia. Sem falar que é muito fácil você acabar melando completamente a proporção do seu corpo ao tentar aplicar esse efeito. Todo mundo diz que é muito difícil de botar a espada pra frente, né? Apontar a espada. Porque ela parece um peixe, né? Se você botar de frente assim. É difícil. Gintama sofria com isso. Com certeza não é um assunto que você vai aprender em um vídeo de 60 segundos no TikTok. São vários pré-requisitos que você tem que desbloquear para aprender a fazer um escorço decente. A segunda técnica de desenho é conhecida como autocontraste. Ela é um dos vários tipos de arte final que pode ser usada para fazer o acabamento do desenho. Nela nós vamos desenhar tendo em mente apenas manchas totalmente pretas no branco. Consequentemente o cérebro SimCity aí, ó. O cérebro da pessoa que estiver visualizando o desenho vai conseguir completar os detalhes que estão faltando automaticamente. É uma coisa meio bizarra como o nosso cérebro consegue completar uma imagem com tão pouca informação. Existem vários níveis de autocontraste que você pode usar no desenho, desde os mais leves, aonde eles são combinados com arte de linha, até aqueles mais elevados, aonde o desenho é feito totalmente com manchas pretas no branco e com a ausência de linha. Respeitem o Great. Tá? Respeitem. O Great acima. Mas pera aí, eu vou pegar aqui a imagem. Peço perdão a vocês, mas eu vou aqui abrir um take absurdo de SimCity. A live é minha, eu faço o que eu quiser, tá? Porque isso não, mas eu queria pausar o vídeo mais uma vez pra botar um take absurdo de SimCity. Damn, bro, what the fuck? Olha isso aqui, cara. Além do texto por si só, imoral. Cara, SimCity é bonito, hein? Ilha, cara. Mal Achei cheio. muito poluído. Ai, meu, putz, guys. Isso sim, cara, mano, muito bom, cara. A live é reaction de vídeos que você pode pagar, mas no caso não pode mais, porque a gente vai ter que terminar a live. E é isso. Eu sei que pode não ter parecido tão tarde, porque a gente geralmente começa de 10 horas da noite, mas nós já começamos faz 4 horas e meia. Então, Geralmente nos mangás, nós vemos a utilização de várias técnicas de arte final, como as rachuras, espessuras de linha e retícula. Já o alto contraste aparece nos painéis que tem algum impacto respeito ao Great. para passar um drama Semanal. maior naquele painel. E essa técnica de desenho é muito boa para nos ajudar a evoluir a nossa compreensão do fundamento da luz e da sombra, até porque você já tem que ter uma noção básica desse fundamento para conseguir executar o alto contraste. O material usado para fazer esse efeito normalmente é o nanquim, mas nas áreas que são muito grandes é recomendável você usar um nanquim mais barato, pois não tem bolso que aguente gastar esse tanto de tinta. Se Digital, eu ia dizer agora. você desenha no digital, aí você já está sossegado quanto a esse assunto. A terceira técnica são os tipos de linha. Nos mangás nós encontramos certos tipos de linha que são utilizadas para nos passar uma determinada impressão. Vamos falar de algumas delas aqui. A primeira são as linhas de movimento. Como o próprio nome sugere, elas são usadas para passar a noção de movimento na cena. Elas
Eu sei que é pedir muito do cara, mas eu queria que ele tivesse. Ele tá usando muita mangá, né? Mangá. Ele devia ter pegado o nome em japonês. Tá, linha de movimento. Deveria ter pegado o nome em japonês, linha de movimento. Normalmente se Assim, nitpicking. curvam para a direção do Pô, movimento são do tipo speedline, personagem. né? Quanto mais rápido o personagem tá, mais linhas de movimento são Speed usadas. or Rhino. Elas são essenciais em cenas de movimento de um mangá, principalmente nos de luta. Afinal de contas, nós estamos falando de desenhos estáticos, então tudo que você fizer para passar a impressão de movimento será muito bem-vindo. Ela possui uma variação que são linhas em extrema velocidade. São usadas quando o personagem está em uma velocidade muito mais alta do que o normal, de forma que essas linhas começam a se mesclar no corpo do personagem e ele começa a ficar todo embaçado. Você pode aumentar ainda mais essa noção de velocidade se você desenhar uma espécie de rastro fantasma, uma imagem do passado do personagem, para dar a entender que ele está fazendo vários usa muito movimentos quase que ao mesmo tempo. Eles são muito Sabe as coisas que tornam o Dragon Ball Super um lixo de ler? As speedlines são realmente poluídas demais. Eu queria muito. Eu vou mandar uma imagem aqui pro livro. Manda aí. É importante. Tá. Deixa eu ver aqui no PV. Pega aqui. Vai, Dragon Ball. Cara, Dragon Ball Super é o exemplo perfeito de como não usar speedlines. Vou te mandar aqui. E pra pior, ele não usa só speedlines normais. Ele usa até brancas. Então, torna ainda pior ainda. Em alguns momentos. Deixa eu mandar aqui. PV aqui do livro. Dragon Ball Super. Pronto. Carregou? Não. Deixa eu ver agora. Aí, foi. One Piece a gente tá muito ruim de ler, tem muita poluição. Ah. Não só muita poluição, mas quadros que são desconexos também, né? Nem tem uma fluidez de você aí pegar uma página e entender de cara assim que tá acontecendo, sabe? Você vai montando um quebra-cabeça, é um puzzle hoje em dia. Tá um puzzle. One Piece tá um puzzle. Eu gostei que o Gabizo trouxe um ótimo exemplo de como não fazer speedlines, né? Olha essa nojeira, cara. Ele faz speedline sobre a roupa, que não deveria ser, sobre o cabelo também. Cara. O rosto tá de boa, né? É. Olha essas speedlines brancas, cara. Elas nem sequer combinam na roupa, velho. Fica muito feio. Uma poluição separar. Ele usou o cenário de ele usou o fundo de speedlines, o movimento do cara de speedlines, a roupa também tem speedlines, o cabelo também tem. Ele tem esse movimento, eu acho que é o. Qual o nome desse personagem? É o Granola, alguma coisa. O outro, esse aí é Granola, mas o outro eu não sei, esqueci. Mas o Granola. Cara. O Granola também tá com speedlines. Cara, é uma bagunça. E tem um mês, né? E tem um mês, tá? Tem que lembrar que isso aqui foi feito em um mês. Não foi em uma semana, não. Foi um mês. Cara, é ruim porque ele quer. Esse é o motivo porque eu realmente acho super realmente uma poluição. Eu acho até ofensivo pelo Toriyama. O Toriyama reclama de speedlines que ele não gosta muito. O Toyotaro vai e faz. Aí aqui todo mundo. Eu acho que tava na hora também, né? Bach, né? Bach faz perfeitamente. A luta do Oliva e do Bach, pô, 10, cara, 10. Ele puxa uma porrada comendo. Quando eles dão um soco, não tá aqui, né, a cena, mas eu gosto dessa cena aqui que eles dão um soco, aí aos poucos, né, eles vão mostrando o rosto deles indo pra trás, é muito bom. Uma porrada. E não tem mesmo. Aqui, né, mas um pouco antes. Essa aqui, ó. Essa aqui é um bom. Ó, essa sensação de movimento aqui, ó. Isso aqui é muito mais raro, né? Isso aqui você tem que ter uma coragem enorme no mangá. De pegar um personagem e fazer o totalmente distorcido. Pra dar essa impressão de impacto, né? Porque ele acabou de tomar uma porrada. O Bach e o Oliva acabaram de tomar um socaço. Não tem nenhum speedline. Não tem. Porque também existe toda uma admiração do próprio, né? Existe toda uma admiração do próprio traço do Itagaki perante essa luta, né? Ele não quer dar essa sensação de speedline, de luta rápida, ele quer dar a sensação de glorificação, contemplação,
a essa luta. Por isso que são 6 quadros seguintes deles lutando assim, só o soco indo e voltando, sabe? Do rosto deles. Muito bom. Espetáculo. Enfim. Quando o personagem está dando vários socos. Também temos as linhas de foco. Elas são um conjunto de linhas que converge para um ponto específico dentro do painel. O objetivo é dar foco para o personagem ou para algum elemento que está dentro daquele painel. Outro tipo de linha são as sombrias. Elas são linhas que apontam para baixo para representar uma situação de decepção no personagem. Apesar disso, elas são aplicadas para ter um tom mais cômico naquela cena. Tanto que normalmente elas vêm acompanhadas de uma careta Bom exemplo, que usam muito no rosto. Usam muito no rosto da personagem. do personagem. Em quarto lugar, nós temos uma técnica de desenho que muita gente não dá a devida importância, que é o esboço. O esboço é a etapa inicial de construção do seu desenho. Começar a desenhar sem fazer nenhum tipo de esboço não é nem um pouco recomendado, principalmente para quem Distopia cósmica diz que não pode pensar. ainda está aprendendo a desenhar. Toriyama não- Até não- mesmo não faz artistas esboço, que né, estão no Toriyama? ápice da sua capacidade Poucas de desenho, como o All Great, começam a Machima- desenhar pelo esboço. Mas Mashima é uma Eu acho máquina. Mashima é bizarro. Mashima Cara, é bizarro. eu acho que o Machima de fato não utiliza mesmo esse esboço, cara. Ele é bizarro, cara. O mangá que ele faz é tipo palitinho, ele já parte direto pra executar. É bizarro. Fukumoto, dizem também que o Fukumoto ele tem 3 etapas. É engraçado, porque o Fukumoto ele faz as formas, aí depois ele faz um personagem normal, e depois ele aplica aquele filtro dele, sabe? De deixar tudo com textura. Coloca Então, aqueles raios no fundo, né? Cadê a técnica do raio, né? Não vai usar, não vai porque esse cara não conhece. evidente que meros mortais como nós também devemos fazer isso. Existem muitas maneiras de você desenhar um esboço. Eu prefiro o jeito que você simplifica as coisas que você vai desenhar em formas geométricas, e daí você vai adicionando mais detalhes em cada etapa do desenho. Se você deseja desenhar personagens, é fundamental que você seja capaz de desenhar um esboço parecido com um manequim em qualquer ângulo ou posição que você desejar. E para isso você precisa começar a ver o desenho de uma forma mais tridimensional, o que está ligado ao fundamento da perspectiva. E por último, a quinta técnica, que é a mais polêmica de todas, o tracing. Tracing nada mais é do que você pegar uma imagem e desenhar por cima dela, e é uma técnica de desenho bem antiga, mas é uma coisa muito mal vista. Bem antiga, tipo 4.000 anos. Não, você usa a referência que é literalmente igual, mas ao mesmo tempo é original o suficiente, né? Tracing. Tipo, o Araki faz muito isso, o Togashi também faz com o Hunter x Hunter. Isso aí é o quê? Esse é Tracing. É o maluco o BR, né? O Kamiya-Yu. Caminho. Tá, quando você O que deixa de ser tracing? Tem exemplo? Boa, Brasil! Eu acho que quando eu acho que tipo, não existe nenhum tipo de modificação numa postura que é original, digamos assim, eu acho que talvez. É difícil definir, né? Mas eu sei que, tipo assim, por que esse caso foi condenado? O caso também teve um caso de uma pessoa que copiou o Slandunk também, que é um mangá. Eu posso dar 2 exemplos assim que pode ser compreensível. Eu acho que o Araki referenciar poses de modelos, eu não acho que seja trance assim. Agora, o caso do autor de Mushibogyo, ele claramente plagiou o design de uma personagem, ali de fato é completamente trance pra caralho. O tracer que pegaram desse autor de No Game No Life nem foi isso, na verdade. Foi um que era bem óbvio, assim, que era tipo copiado mesmo. A menina de perna aberta, né? Você usa a arte de que outra pessoa para fazer isso, podendo ser considerado um plágio, mas em Não, ele não usou de exemplo. Cara, pra mim, você já sabe a minha opinião, cara. Não existe linha tênue de plágio e tracing, porque pra mim é tudo tracing. Tudo. Você acha ruim ou... A única coisa... Não, pelo contrário, tem que ser... Eu apoio. A única coisa que eu sou desafavor é quando já invade a outro assunto, que é estelionato. Se passar por alguém. Essa arte aqui é minha. E eu que fiz essa arte. Não, essa arte não é sua, não. Fui eu que fiz. Você tá... Isso, estelionatar aí já é outra história. Não tem nada a ver com você estar usando de tracing.
difícil definir por que tracing seria ruim, né? E, tipo assim, tem muita Pois é. capa, tem muita página de Slumdog que é idêntica a poses de NBA, sabe? Que o Inoue usou de referência. Tipo, tem que ter, tipo, 10% de originalidade, sei lá. O, o Aronofsky Eu copiou lembrei o agora. Satoshi Kon, né? Requiem for a Dream e tal. Eu lembrei agora de uma polêmica que teve com. Sabe o. Ia. Como é o nome daquele artista? O Kushinov, Ia, sei lá. Sabe qual é? Aquele Pode cara que seguir, meu filho, fazia. pode seguir. Enfim. Sim, pode seguir, Então, pode seguir. no Patreon dele, ele tinha feito. Eu não sei se foi ele ou foi outro artista que fez uma arte de Cowboy Bebop. E a arte era totalmente um trace de uma arte oficial do anime. Era totalmente um trace disso, só que com o rosto dele. E justamente as pessoas apontaram ele vender isso, sendo que, tipo, Pronto. apontaram ele vender isso como algo errado, sendo que existe todo essa arte oficial por aí, tipo, na internet de boa, sabe? Tem essa questão, né? Tem essa questão, mas é aquilo, cara. Boicote social. Sabe? Se ele Sim. quisesse vender por 1 milhão e ninguém comprava, é a mesma coisa. Ele tá vendendo por 70 e a galera vê que ele tá plagiando. Se ele vende por R$ 2, alguém vai comprar. Essa precificação, ela. Tudo bem, é um boicote social. Se ninguém quiser comprar e querer denunciar que ele não faça mais isso, a pessoa que tem a arte original pode ter esse dever também de notificação. Mas, por exemplo, cara, um dos melhores filmes, na verdade, um dos melhores filmes do mundo, eu ia dizer do Japão, mas um dos melhores filmes do Japão, Seven Samurai, você sabia que é inspirado em um filme americano? Muitas das cenas daquele final lá, da hastear a bandeira e tal, referência a um filme americano. Cara, Akira Kurosawa, que é um dos mais importantes diretores do mundo e, obviamente, do Japão, usa de inspiração outros. E se não fosse esses outros, cadê que esse Kurosawa existia, cara? Enfim, tô usando só um exemplo do cinema japonês. Mas é N exemplos. A própria existência do mundo dos mangás é oriunda de plagiação. Vamos dizer assim, né? Plagiação. Sim. E o cara pegar, ó, eu estou usando o Mokei. Não pode ser o Mickey, eu vou fazer o Mokei aqui, ó. Ele vai e usa clandestinamente isso. O mundo das artes iniciou assim, sabe? Muitas das vezes. Esse negócio de todo mundo copiando todo mundo, uma mistureba do Cacilda, não ter a terra de ninguém. Isso por si só é uma essência do mundo das artes. Pelo menos na parte O inicial. Kurosawa inspirou o George Lucas a fazer Star Wars. Star Wars é bem influente do Japão e tal. N, né? Teve um caso que eu acho que foi benéfico até, que foi o anime de Tokyo Babylon, que foi cancelado porque tinha umas artes oficiais que eram cópias umas roupas bem específicas, sabe, vestido e tal, Mesmo? eram cópias de modelo, de cópias de bandas de K-pop e tal. E o anime foi cancelado, assim, mudou o estúdio, na verdade, só que depois Menino! não teve. Não é verdade. E cadê? Nunca mais voltou. Era do Gohan, tá ligado? Era um Era do estúdio Go que... Hands. Era uma Mas bomba foi isso, bom, cara. né? Isso seria uma bomba. Foi bom, cara. Foda-se o Gohens, cara. Estúdio Não, ruim do foi caralho. benéfico, né? Foi benéfico. Ia ser horrível esse anime. Esse anime ia ser Tokyo uma Babylon é bomba. muito bom. Ia ser uma bomba. Não sei, hein? Não sei, cara, não sei. Ele prefere X, né? Ou se eu prefiro. Mas porque é uma questão também. Não, Tokyo não, Babylon mas é eu tão não bom acho, quanto. não acho Babylon ruim, mas eu também não acho bom, cara. A reta final pra mim que presta, porque é uma forçada. Eu Mas gosto isso de aí não tudo. vem ao caso. A opinião do anfitrião que aqui fala não existe. Tracing ruim. Ou a distância de plágio e trace. Pra mim é tudo permissível. Tudo. A única forma de não ser permissível é quando, após a realização desse tal plágio, dessa replicação, o material original se destrua. A única forma que eu sou desafavor é assim: quando o material original é destruído e corrompido após o tracing. Vamos dizer assim? Vocês entenderam o que eu digo? Uhum. Tipo, Entendi. eu vou copiar uma criptomoeda aqui. Você pega a criptomoeda do cara e joga no outro canto, ela não vale mais nada. Porque você acabou de tirar o domínio inicial dela. Não pode copiar aquilo. Um cara acabou de denunciar aquele político que tinha 55 milhões no apartamento dele. Vocês lembram dessa polêmica em 2016?
Enfim, tinha um político que tinha 55 milhões no apartamento dele, assim, dinheiro bruto, tá? E isso foi dentro de uma. Isso foi dentro de uma denúncia. Foi uma denúncia, denunciaram o cara. Na cadeia, o Jeg queria. O Jeg não. O aproveitador. Vamos dar os termos aqui. Queria saber quem foi que deu essa informação. Não pode dar essa informação. Essa informação ela não pode ser replicada. Ela precisa estar oculta. Porque após a replicação essa pessoa não está mais com o status quo anterior dito. A cópia, a disseminação dessa mensagem também está sendo modificada por ela estar sendo alastrada. Eu estou expandindo o uso desse tracing em plágio para que vocês entendam que não invade só você usar em artes, mas também invade você usar em discursos, em valores imateriais, em valores apenas essenciais. E assim se vai. Quando você destrói o material original, é que você de fato está fazendo algo que é equivocado. Esse é o meu ponto para essas coisas de tracing. E aí eu expandi agora para discurso. Tipo, eu quando estou a discursar, claramente é oriundo de um discurso de outro, que veio a mim em algum momento. Ou o discurso de Deus, mas esse aí cabe a você. E por si só, eu não estou aniquilando o discurso do outro. Estou usando do meu discurso. Se eu tivesse que passar primeiro por ele e assim assertivamente pedir para que isso fosse dito por alguém, aí o mundo era outro, né? Mas enfim. Essa é uma opinião minha, não necessariamente os dois rapazes que estão aqui comigo compartilhando. O Gus mandou um textão. Deixa eu ver aqui. Peraí que tô com granola aberta aqui. Igor, você concorda com qual pensamento? O do Vitor Verde, que diz que a arte deve ser medida por sua suposta qualidade e pelo esforço que levou? Ou você enxerga a arte como uma forma de economização? Não, de comunicação primitiva. Ou seja, se você tentou comunicar algo sem usar os meios diretos, você fez arte. Qual você mais concorda? Não, cara, aí. Aí tu me pede pra falar mais, monologar por mais 10 minutos, né? Muito amangas, muito sus. É, quando aquele menino que eu dei muita atenção gratuitamente, né? De Light Novel, perguntou pra mim o que era a arte. Eu falei pra mim que era o fogo. A manifestação do Sudamapárika. Fogo que nos queima. E se você quiser uma termologia mais próxima ao português, dá pra se dizer sim que são os excessos. São as curvas. O resto. Aí outras interpretações que eu não quero ficar justificando aqui porque é um axioma que eu tenho de não querer ficar explicando as coisas. Pelo menos num sentido tão nobre, né? Mas tem um texto bem interessante do próprio Fernando Pessoa, eu acho. Ou é do Carl Sagan, mas a arte é a tentativa do ser humano de superar o tempo. Fica aí com esse pensamento. Pode ser, pode ser. Não, eu sinto que a arte ela tem um valor de transcender a experiência humana, né? Ou de marcar, né? Nesse sentido, né? É isso. Deixar marca. Isso. Ou é o contato que a gente tem com além, né? O além algo tempo. etéreo. Além tempo, sim, sim. Além tempo. Não só além tempo, né? Mas além vida também. Além experiência na Terra, nesse plano. Enfim. Isso até o universo colapsar. Isso aí até o Brahman morrer, cara. Tem muito tempo. Mas depois tem a continuação, relaxa. Shiva tá aí também, destruindo e botando tudo de volta. Não se preocupe, não. Muitos mangás, nós encontramos algum tipo de aplicação do tracing, em especial nos cenários. Muitos deles não são desenhados do zero, são feitos a partir Imagina se o coitado do
Tô esquecendo o nome de todo mundo, né? Se o coitado do Asano. Asano tivesse que pagar por todo mundo aí, ó. Você acabou de usar uma foto pública, você vai ter que deixar o registro de que isso aqui foi na avenida tal. Ó, aí você usou minha imagem, não quero, não pode. Não. Ai, que caramba, cara. A partir de fotos Publicação ou viver, hein? modelos 3D. Um exemplo de autor que faz isso é o Inui Asano. Ele usa de fotos Inui? Asano. e dos modelos 3D da Unreal Engine e Eita, que o inglês tá. O inglês não tá em dia, não. transforma eles em desenhos, colocando uma infinidade de detalhes. Depois, ele só desenha os seus personagens lá dentro. Alguns outros autores já utilizaram o tracing para fazer a pose dos personagens, como o Takehiko Inui na época do Slam Dunk. Ele usou algumas fotos de jogos de basquete para Aí, isso é clássico. Tá errado, mano. Não pode, mano. Não, pô, claro que não. Pelo amor de Deus. desenhar os personagens. Até mesmo o nosso querido Togashi já Aí. fez A tracing. Ayazawa também Então, de Nana. é um assunto bem Era esse aí, eu acho, viu? Acho que era esse aí mesmo. polêmico Né? e talvez até valha a pena mais fazer um alguns. vídeo sobre os mangakas que já fizeram ou fazem tracing. Particularmente eu não vejo nenhum problema de fazer tracing de modelo 3D ou de fotos que você sabe que você pode utilizar. Você não está prejudicando e nem usurpando o trabalho de ninguém fazendo isso, mas é importante que você seja capaz de desenhar essas coisas sem utilizar desse tipo de artifício. Agora fazer tracing do desenho de outras Não sei se é pessoas importante ou não. Tem esse valor de se importa. Cara, não, mas olha isso aí, cara. Eu acho extremamente desonesto dizer que o Camille copiou o cara e é isso, sabe? Tá muito diferente, pô. A posição tá igual, Sim. traço tá parecido, mas, pô, dizer que isso aqui tá igual, pelo amor de Deus, cara. É um Desonesto. negócio bem zoado e pode apostar Pronto, o bichão aqui realmente. O bichão aqui realmente tem todo o direito de meter o louco, assim, ô amigo, menos. Não s- Menos, né, realmente. bro? Mas Tá, ainda, tá. mas ainda entro na minha seara de dizer que não tem problema algum. Não tem problema algum. O O problema é Camille é muito estelionato. foda, né, mano? Que vai pro Japão ficar roubando mangaka. que se te pegarem fazendo isso, vão te esculachar até não poder mais. Eu já cansei de ver gente sendo cancelada por causa disso. Agora, Cansou não, mano. Tem que cancelar mesmo. coloca aí nos comentários qual dessas técnicas você acha mais interessante. Ixi, Para mim, o escorço de longe é a que eu mais gosto, pois ela torna o nosso desenho muito mais interessante. Mas se for considerar um quesito de importância, eu acredito que o esboço merece uma atenção especial. Coloca sua visão aí nos comentários, beleza? Basicamente era isso, muito comentários finais, pelo menos. É engraçado que o Goku acabou com o Tracy como técnica, né? Mas não é uma técnica, né? É mais um Eu acho fator que que você. acontece, né? Eu acho que você acabou de comentar uma coisa interessante, né? É uma técnica. Tracing é uma técnica. Tipo assim, Escorço é uma técnica, porque você tá fazendo uma desproporcionalidade, né? Querendo ou não, você tá tentando dar uma simularização, né? De profundidade, que não tem. O outro foi as linhas, que também é uma as linhas no técnica. geral, né? Sim. Esboço, que também é uma técnica, porque a obra não tá concluída, né? E tracing seria. Poxa. O Tracy é comum que você que não sabe desenhar, você comece assim, né? Se sentir bem, né? Se sentir satisfeito que você fez um bom desenho sem ter nenhuma técnica. Eu não sei se é uma técnica, cara. Pensando É agora, uma não sei se é técnica, uma pois técnica. facilita. Não, cara, é uma técnica que facilita. Pincel é uma técnica? Facilita. Você pode talhar um, né? IA é uma técnica? Facilita também. Um software é uma técnica? Que o É, Asano usa é uma técnica? ele usa o Unreal Engine lá, é uma técnica. Que no caso, dá pra dizer que é uma técnica de estilo dele, né? O tracing. Você pode falar que aplica-se como técnica, Aplica isso mas como técnica. Mas por si só não é, né? Aquarela é uma técnica? Cara, eu realmente. Me eu falta acho que palavras mesmo, gente. eu acho que a técnica tem que envolver uma coordenação mais específica e não
só a questão de facilitar, sabe? Cara, eu acho que uma técnica. Vamos lá. Eu acho que uma técnica. Ela tem uma aplicabilidade imutável. Dentro da nona arte aqui, vai. A gente tá usando quadrinho. Porque, tipo, o escorço tá lá. O esboço tá lá. Tá. Agora, tracing, você pode muito bem só olhar, sem passar por cima, sabe? E fazer exatamente aquela outra arte. Como o cara que fez a primeira arte, ele não precisou do tracing pra fazer. Entre aspas. Daí, o tracing foi só um facilitador, ele tá catalisando. Ele não tá movimentando. O escorço não é uma catalisação, gente. O que é que o escorço está catalisando, além de uma emulação mais próxima da tridimensionalidade da vida? Nada. Então eu realmente acho que tem uma diferença. Não é uma técnica. Aí entra a questão do Asano. Pô, aí ele tá usando um 3Dzão ali, né? Pra mudar o traço. Ele não faria isso sem esse 3D. Como acontece com o Oku também no Gantz. Ele não faria isso. Aí eu acho que já é uma técnica, entendeu? De forma tão extensa, não, pelo menos. Né? Vai ser mais contida, talvez. Demoraria tanto, cara, que não dá pra fazer. Pô. Não dá pra. Sabe? Sim. Ia ser igual o cu, né? Aí só pega a foto e coloca um filtro, né? E vai. Assim, por cima. E vai. Técnica é o jeito que você faz, não se o item, não o item que ajuda. Pô. Mas é isso que eu tô falando, cara. A técnica que você faz, eu acho que é a técnica que tá explicitada. Entendeu? É uma técnica que está explicitada em execução, não que você usou. Tá ligado? Tracing não envolve técnica, só se você usar como referencial. Que daí não é tracing, né? É só referencial. É só referência. Você vê o e-mail, você vê tipo o Araki desenhando, né? Naquele vídeo do YouTube. Cara, Ele porque pega um livro, você fica tipo vendo na imagem, né? Tipo, aquilo é mais referencial, não é tracing. tanto um pré-adulto. Não, vamos lá, tanto uma criança mesmo. 12 anos para um quarta geração aí de 82 anos, eles vão ter o mesmo tracing. Pô. Vai pegar um papel manteiga, passar o lápis por cima e botar do outro lado. A mesma coisa. Então, eu acho que justamente ele foi equivocado em falar que é tracing, porque eu acho que em alguns casos é literalmente isso, de passar por cima, e em alguns casos é observar referencial. O Araki, por exemplo, que eu acho que se você for ver, tipo assim, milimetricamente as formas, vai ter alguma diferença. Porque ele fez vendo, não colocando por cima. Eu imagino que seja isso a diferença. Tipo, se tu colocar, sabe tu pega um software e colocar duas imagens, sobrepõe as duas imagens, vai bater 100%, sabe? Se isso for tracing, imagino. Se não for, vai ser tipo assim, vai ter algumas discrepâncias nos formatos. Esse é meus 5 centavos nesse assunto. Meus 5 centavos também. Referência. Tá tendo um puta assunto aqui, cara. Por mim, a arte tem que estar carregada com algo por trás. Seja uma reflexão ou mesmo sentimento. Eu não sei, cara. Artes plásticas existem, cara. Esse é um argumento que eu não vou comprar, tá ligado? Eu não. Só vai deixar. Eu tenho que ter um sentimento por trás. Pô, se eu pegar. Cara, se eu simplesmente rodar isso aqui até fazer uma bola. Uma bola perfeita, uma esfera maravilhosa. Isso, qual é essa? Qual é a mensagem por trás? Artes plásticas existem, pô. Sim. Simplesmente. Se eu simplesmente pegar e botar. Tiro o A do Toyota aqui, eu fico Toyota. Existe um caos pra ordem, cara. Existe, velho. Não precisa ser necessariamente um. What's the meaning, né? Pô, vou fazer um triângulo aqui, cara. Pô, não, né? Eu vou fazer eu tô empilhando. Pronto, eu tô empilhando cartas. O cara faz o castelinho de baralho, sabe? Qual é o meaning point? Sabe? Não tem, né? Não passa tempo. Estou empilhando coisas. Então, né? O ser humano ele tem ele vê o mundo como uma projeção de sentido e de narrativas, né? Então tudo pode ser uma narrativa. Então, se você impõe um valor narrativo e de sentimento a tudo, então tudo é arte, sabe? Viver é arte. Você vê, tipo, a chuva molhando da janela, sabe? Caindo gotas e cai, tipo, uma gota em cima de uma formiga, a formiga começa a se afogar e você observa isso como se, tipo, tivesse um sentimento de, me projetar na formiga
e ver a opressão do mundo, sabe? Tipo, a gente tem isso, sabe? De ver tudo como narrativa, então tudo é arte, sabe? Tem. Triângulo, olho. É topo. Eu topo. Sacou que os 4 mestres eram as 4 religiões principais? Assim, é isso, mas também pode ser muitas outras coisas, né? Porque o 4 tem muito. Né, os 4 devas, né? 4 devas não, os Opa. Stenio, né? Stenio. Os 4 Heavenly. Como é que é em Os Machine português? Elves. Tô zoando, pô. Shiva. Esqueci o nome dos outros, cara. Vishnu. Sim. Tem os 4 Perdão aí profetas também, né? pela falta do hinduísmo. Tem os 4 evangelistas, 4 profetas, as 4 religiões principais, os 4 Stenio. Porque, tipo, o 4 é um número. Não sei se tem nos os símbolos isso, né? Que é a perfeição, né? O completo. Ainda não. Tipo, as 4 pontos cardeais, né? Tipo, Uhum. O 3 é dito muitas das vezes também como. perfeito? Uhum. O 7 também, né? Por alguma razão. Todo número é perfeito, né? Tipo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Então, Trindade. É 3. verdade, a Trindade tem isso também. Trindade tem Tipo, muito isso é disso.